Oração. Este é o título do capítulo 26 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior. Eu sou Vicente Rodrigues. E este é o CMEcast, seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela na silenciosa mensagem da vibração. Vicente, explana para a gente estes dois primeiros parágrafos do capítulo 26. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos que nos escutam. Aqui a gente agora está falando, no nosso capítulo 26, sobre o teor da oração. E a oração, ela é, igual o Emmanuel disse aqui, é a parte do movimento divino, aonde nós nos conectamos diretamente com essa energia superior. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele fala justamente que se a gente soubesse, se a gente tivesse um pouquinho de sensibilidade, que às vezes nós não temos, uma sensibilidade a mais que os espíritos possuem, a gente ia ver o tamanho da grandeza de Deus quando a gente para realmente fazer uma oração. Mas não é aquela oração automatizada, aquela oração robótica, mas uma conversa mesmo, um diálogo com Deus. Ele tem um poder gigante. Todas as vezes que a gente lê os livros espíritas, que tem relatos e tem fatos ali, a gente percebe que, através da oração, todos os espíritos são beneficiados. E o bom da oração, o poder da oração é que ela pode influenciar diretamente a mim, como eu posso interceder por alguém. Então, o André Luiz, principalmente, narra em várias situações que todas as vezes que fazem a oração, é como se chovesse em cima das pessoas uma chuva transparente, com a luz branca, que renova na intimidade de cada um o que é necessário. Então, é um meio que Deus deixou para que a gente se conectasse com Ele. Só que o problema é que nós, igual a gente sabe, muitas das vezes no nosso egoísmo, no nosso orgulho, no nosso dia a dia, a gente esquece de Deus, a gente esquece de se conectar, ou a gente, por achar que somos incapazes de se conectar a essa força, nós nos fechamos e não fazemos esse diálogo com Deus. O próprio Cristo nos ensinou a conversar com Deus. Então, essa conversa, esse diálogo, ele é necessário porque ele esclarece e automaticamente ele ameniza. Então, ele te dá força. E Jesus fala no final da sua prece lá, que nos ensina. E no final é importante que a gente leve o nosso ponto a Deus, mas que peçamos a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque muitas das vezes nós queremos impor a nossa vontade como se nós fôssemos Deus. Eu querendo, vamos supor, barganhar com Deus.
E Deus é o criador do universo. Não tem por que ele barganhar comigo. Eu estou sobre as leis dele. Né? Então, a gente muitas vezes age no orgulho e a gente age na imposição. Então, é aquilo, a gente precisa esquecer um pouco de nós nesse sentido e se preencher mais da vontade de Deus, para que a vida seja plena, a gente entenda o sentido da vida e comece a fazer as coisas da forma correta, amando o próximo, por exemplo. Então, a oração, ela tem um poder gigante, né? Mas ela não pode ser verbal, tipo, igual ele fala aqui, uma fórmula verbal, né? Tipo, que a gente simplesmente balbucia umas palavras ali e tá tudo certo. Não é assim. Quando a oração é como se fosse, igual eu tava falando, um diálogo. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, você, além de dialogar, você não passa um sentimento para aquela pessoa? Então, você trata a pessoa amorosamente, vamos supor, ela sente o carinho por trás das palavras e das atitudes. Quando você está com raiva, você também transmite essa energia. Então, quando nós vamos falar com o Criador, por que falamos, né, acreditando que ele não está ali? Então, a gente realmente precisa se conectar. E quando você se conecta verdadeiramente com Deus, você sente até a vibração dele. Causa arrepios. Então, é uma força muito superior. E a qual está sempre emanando em todos nós, só que nós que desconectamos. E nós temos várias passagens que narram disso. Né? Jesus, por exemplo, era uma fonte direta com Deus, né? Então estava sempre em diálogo com Deus, sempre em comunhão com Deus. Daniel fazia 3 orações ao dia. A mulher que passou por Jesus, né, que encostou na veste dele lá e recebeu uma virtude, ou seja, ela vivia em oração e em pedido e sabia pedir. Muitas das vezes nós nem sabemos pedir. Então a gente precisa, igual eu estou falando agora, né, que a gente está estudando, a gente precisa entender e saber chegar até Deus, saber dialogar com Deus e abaixar, né, tirar o nosso orgulho muitas das vezes, a nossa arrogância e ser realmente humildes no diálogo para com Deus. E pode ter certeza que todas as vezes que nós fomos até Deus, e o Emmanuel contempla isso, né, em outra passagem, ele fala que quando a gente vai até Deus e conversa com Deus, no máximo em 3 dias, estourando, ou talvez até antes, a gente tem uma mensagem. Então, Deus, sendo o Pai, não permite que os seus filhos fiquem abandonados. Né? Então, nós precisamos nos conectar e pedir uma direção quando achamos que estamos à deriva. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Aqui ele dá um ótimo exemplo para a gente raciocinar, né? Então, o abismo, por exemplo, ele é escuro, né? E ele tem um funil muito grande, talvez em direção às profundezas e tal, e tem aquele escuro, aquela escuridão densa e tal. Então, ele está dando tipo um exemplo. Imagina, né, aquele reflexo, você vira aquele reflexo para o rumo da escuridão e você começa a enxergar alguma coisa que você pretende ver lá dentro. Então, aqui, nada mais claro, né? Deus, na sua perfeição, igual a gente fala, Deus permite que o sol brilhe sobre todos, independente do que a gente faz, né? Independente de você fizer uma coisa certa ou errada, você errar agora ou amanhã, o sol não vai deixar de brilhar para você, não vai deixar de chover para você, e você vai ter os mesmos benefícios que todos têm. Então, Deus, ele não é um ser punitivo, né? Deus tem regras, existem leis, né? E nós que erramos e batemos de frente com essas leis, né? O livro dos Espíritos fala isso para nós. Nós nascemos simples e ignorantes, e com o decorrer da caminhada somos influenciados e carregamos também a nossa influência, o nosso passado, a quais precisamos corrigir, né? Mas Deus é justo, Deus é bom. O próprio Cristo fala isso. Uma pessoa chega nele e fala, vós é bom. Ele fala, não, meu Pai que estais nos céus, que é bom. Então, Deus é bom porque Deus já nos dá a oportunidade, Deus nos dá a vida, Deus nos dá os meios, porque temos a natureza à disposição. A única coisa que precisamos é aprender, identificar, né, abrir os nossos horizontes e entender como que as coisas funcionam e aplicá-las sobre, né, sobre as nossas necessidades, mas da forma correta. Só que muitas das vezes nós queremos impor sobre os nossos irmãos, em vez de utilizar as coisas da forma certa, né? E transgredindo assim a lei da natureza, né? A lei que foi criada por Deus. Então, o problema na grande parte de nós, né? E não de Deus. E Deus, na sua sabedoria, permite as leis das reencarnações para que a gente volta sempre e vamos corrigindo, né? Numa linha do tempo,
nós vamos viver eternamente falando. Então, nós nunca mais morreremos eternamente assim. Então, nós somos espíritos eternos e vamos caminhar eternamente. Então, imagina, né, você caminhando ali pela eternidade. Então, quanto mais a gente avançar, melhor para nós. Mas a gente vai se tornar espíritos puros, né, nessa caminhada evolutiva, com o passar da caminhada perante a eternidade. Então, a evolução depende de cada um, é íntimo de cada um. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Exatamente. Então, Deus, ele é puro amor, né? Deus é puro amor. E quando a gente conversa com Deus, quando a gente faz uma oração verdadeira, Deus meio que coloca à nossa disposição, né, vários espíritos que vão te dar uma sustentação para que você faça o que precisa ser feito, né, para que você vença a caminhada que você está traçando, né? Então, Deus não tira o nosso fardo, Deus nos dá resistência para que a gente vença. Jesus é uma prova disso. Jesus tem uma passagem que diz: vá, pegue a sua cruz, coloque sobre as suas costas e carrega. Porque, levando na parte lógica, se outra encarnação plantamos e deixamos a nossa cruz para trás, porque prejudicamos N pessoas ou nós mesmos, cabe nós pegar a cruz da onde a gente parou e continuar a trajetória até a gente vencer. E quando a gente achar que não tem força, é a hora da gente se conectar a Deus, né? Pedir forças e tal. Porque imagina, se até hoje a gente vem caminhando várias vezes, nós temos muitos irmãos que a gente fez amizade, como também, né, prejudicamos. Então a gente tem muitas pessoas que nos apoiam no plano espiritual. E a gente também tem várias bases no plano material. A gente nunca está sozinho. Então a gente sempre tem pessoas para nos auxiliar. E quando a gente pede a Deus, igual a gente estava falando, primeiramente eu tenho que ir com a concepção de que eu estou indo a pedir para que seja feita a vontade dele e não a minha. Não ir com imposições já, tipo barganhando, mas que seja feita a vontade dele. Porque Deus consegue visualizar os pontos que estão te prejudicando, né? Então talvez você tenha uma ignorância. Então ele vai logicamente trabalhar a sua ignorância. Ah, eu, por exemplo, tenho raiva, eu tenho ódio, então tudo isso vai sendo trabalhado. E assim você começa a levar a vida mais suave, porque você para de impor e passa a aceitar mais. Quando nós não aceitamos uma situação, muitas das vezes a gente passa como, né, falta de humildade, porque Jesus, em todas as suas situações, o que ele sempre ensinou para a gente? Independente, né, da situação, dê o outro rosto, ou seja, assim você vai estar ensinando, você vai estar explicando. E a pessoa que bate e sabe que está errado, porque nós temos um negócio chamado consciência. Com o passar do tempo, a consciência vai ficando mais pesada. Por quê? Porque você vai aprendendo e conforme você vai aprendendo, você vai fortificando a consciência. Então a consciência vai pesando. E aí, talvez nessa encarnação, se a pessoa não se arrependeu, mas na próxima ela vai pedir para vir, porque Deus não permite, né, que haja injustiça. E é por isso que existem as leis das reencarnações. Então a gente tem que perdoar, né, independente das circunstâncias. A gente já vai aprendendo a perdoar. Isso vai fazendo com que você evolua mais, porque você está exercendo o perdão, e a outra pessoa vai aprender através da sua prática, que você não vai revidar, né, dependendo daquela situação, logicamente falando. Então, o estudo, igual ele fala, da oração, ela clareia, né, e ela faz com que a gente comece a ter percepções. É igual ele deu o exemplo ali. A gente, vamos supor, tá obscuro agora, cheio das minhas emoções e das minhas paixões. Quando eu começo a me conectar com Deus, é como se essa luz adentrasse no meu interior e começasse a refletir pontos que para mim estavam obscuros. E a partir disso eu começo a identificar algumas situações. Por exemplo, eu tenho o hábito de ser raivoso ou de xingar. E de repente eu xingo, pá, e depois de um tempo eu chego e falo, nossa, eu estava xingando por um motivo bobo. Vou me controlar perante a isso. Então já é um motivo de persistência para mim parar com aquilo. Então, nada acontece de um dia para o outro, né? Leva tempo. A transformação verdadeira leva tempo. Mas todos nós somos capazes de mudar, né? E Deus, na sua sabedoria, não permitiria que a gente viesse, né,
através das reencarnações se não tivesse a opção da melhora. Então, todos nós estamos em fase de aprimoramento e de aperfeiçoamento e evolução. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Igual a gente, né, falou um pouco mais acima. Então, por mais que, né, a gente ache, imagina que estamos desamparados, a gente nunca está desamparado, porque Deus vê todos os seus filhos, né, desde a sua criação. Então, nós, né, saindo do seio de Deus, vamos supor assim, né, a faísca do eterno, nós temos essa necessidade de Deus, tanto é que na pré-história criaram vários deuses, né, para adorar e tal. Então, nós temos essa necessidade. Só que isso foi afinizando, foi aprimorando, né? E hoje nós temos uma concepção mais correta das coisas, de como funciona e tal. Então, Deus nunca desamparou nós, sempre esteve conosco, né? Então, cabe a nós nos conectar a Ele. E Deus, né, por mais que a gente não se conecte, a gente, vamos supor, não vá até ele, o amor de Deus é tão grande que permite que muitas pessoas bondosas venham até nós, né? Muitas das vezes nós, ignorantes, nós, pessoas rebeldes e tal, e venham para ser luz na nossa vida, né? E nada como um exemplo para mudar, né, a vida das pessoas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é um movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototáxia ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum. É a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Aqui ele vem falando, né, pra gente de como que vem esses momentos, né, para cada situação. Igual no animal, é o instinto, né? Então ele tem aquele instinto, igual a gente falou, que a gente tem né, uma centelha ali íntima de que existe um criador. E hoje nós, como seres racionais, né, como encarnados como homem, nós temos, né, essa esperança mais forte, né, por meio da oração. E Jesus, nosso irmão mais velho, né, nosso exemplo de vida, nos mostrou isso, né, que Deus age sobre todos nós, né, e nada mais correto do que a gente observar a vida de Jesus, para que a gente possa realmente entender o poder do diálogo e da conexão com Deus, né? O que uma conexão com Deus pode fazer na vida de um ser humano? Então, nós temos a transformação do Paulo de Tarso, nós temos a vivência de Jesus, dos discípulos de Jesus, né? Então, tudo isso, né, através de uma canalização, né, direta ou conectada com Deus. Então, nós precisamos chegar a esse meio de conexão, né? Ter o hábito de orar, conversar com Deus, né, nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres, né? Porque muitas das vezes nós recorremos só quando estamos na dificuldade, mas Deus é Pai, né? E também pedir por todos aqueles que necessitam, que talvez não têm ou ainda não conseguem falar com Deus, né? Então, nós poderemos interceder por eles como Jesus intercedeu por todos nós. Jesus, né, deu a vida para nos mostrar um caminho. Então, nós também precisamos ceder, nos esforçar, nós que já temos o hábito, né, por aqueles que sofrem. Então, isso já é um princípio de caridade, né? E esse exercício contínuo vai gerando, talvez, no futuro, uma rotina, né? Onde você não consegue mais ver uma pessoa chorando e tal, sofrendo, e você sempre quer ajudar. E Deus, depois que você criar esse hábito, essa rotina, Deus sempre vai estar conectado com você porque você realmente entendeu o sentido da vida. Que a vida realmente se, se penhora na parte do amor. Ou seja, ela precisa ter a reflexão do amor.
O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra. Estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível, a feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Exatamente. Aqui o Emmanuel falou uma questão importante, né? Que quando a gente começa a entender as coisas nos seus detalhes, igual ele diz ali, né? Programando uma execução, meio que realmente é uma oração. Porque a oração, igual a gente falou no começo, é um diálogo com Deus, né? Então, você agora não está pedindo, você simplesmente está entendendo. Então, Deus já está te passando uma informação ali. O Chico Xavier fala uma verdade, né, que não adianta muito também a gente viver em oração e as nossas atitudes viver totalmente contrário àquilo que a gente fala, que a gente pensa, né? Então a gente precisa realmente fazer da nossa atitude diária a nossa prece. E hoje para fazer uma prece, mas no futuro a nossa prece vai ser através de ações, né? Aí vai ser através de ações. E as ações representam a manifestação do divino, né? Que é Deus. Então, quando você começa a aprimorar aquilo que Deus criou, igual quando a gente vê a miséria, a gente começa a trabalhar a favor de auxiliar, você está fazendo a vontade de Deus, porque Deus é perfeito e Ele quer a perfeição. Então, você é um contribuinte com a perfeição. Você acaba sendo um auxiliador de Deus. E Deus se manifesta através de você. É o que ele diz, todas as vezes que criamos obras positivas para auxílio de alguém, já é uma manifestação divina, né? Quando você faz aquilo com o desejo de auxiliar, igual a gente está falando, mas sem o orgulho, deixando de lado todo o seu eu egoístico, muitas das vezes, das suas paixões, mas faz por vontade de querer ver o bem do próximo, com certeza se trata de uma oração, mas agora ao inverso, de Deus para conosco, né? É tipo, todas as vezes que Deus chamar pelo nosso nome, nós estaremos de pé e pronto para fazer a vontade dele. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Exatamente. Então, a gente sabe que Deus está em tudo, né? Então, Deus está em tudo, Deus manifesta em tudo. Nós temos a energia no universo, né? Que é fonte divina de Deus pura. Muitas das vezes, nós nos conectamos com essa energia, com essa fonte renovadora, igual ele diz aqui. Só que a gente não sabe utilizar, né? Deus, a gente faz uma prece agora, igual a gente falou, pedindo alguma coisa, mas impondo já a minha vontade. Como que Deus vai te dar uma orientação se você já tem uma contrarresposta para talvez uma pergunta que você tenha feito? Então é necessário realmente, vamos supor, fazer uma prece dos momentos, né? E pedir a Deus que desça, no caso, a resposta. Mas eu preciso estar num momento também de com a minha mente limpa para que eu receba a orientação, porque muitas das vezes nós pedimos e deixamos a resposta passar batido. Porque Deus, ele nos representa, ele nos dá a resposta através de pessoas, porque Deus é imaterial, né? Então ele se manifesta através dos seus filhos, através de uma mensagem, N formas de representar a sua mensagem. Só que nós esquecemos. E às vezes nós somos tão ingratos que quando estamos na dificuldade, nós pedimos. Quando a bênção vem, nós esquecemos de agradecer, né? Então a gente lembra quando estamos necessitados, mas não agradecemos quando estamos felizes, né? E esquecemos de que nós precisamos estar conectados todos os dias, porque um dia nós estamos sorrindo e no outro nós estamos chorando. E a vida é assim. Porque o nosso planeta é de provas e expiações ainda, não é um planeta feliz. Nós não somos espíritos ainda puros. Nós estamos sujeitos a muitos erros. E errar causa, muitas das vezes, sofrimento. E
Então, é o que o Emmanuel diz, nós precisamos nos conectar, né? Nos encher dessa reserva de energia positiva, que é Deus, né? Tirando um tempo para conversar com o Criador, se possível, a todo momento, através do auxílio. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Que é o que nós falamos um pouco mais acima, né? Então, Deus, né, o poder da oração, ela faz com que a gente se conecta, né, aonde existe uma comunhão de espíritos que estão conectados. Então, você se conectando, né, passando por alguma necessidade, é quando Deus faz o que você às vezes espera, porque realmente nós vamos de peito aberto. Então, às vezes realmente Deus faz o que é necessário porque estamos de peito aberto e colocamos realmente todas as nossas paixões, todos os nossos orgulhos de lado, né? Jesus, na sua passagem, fala sobre isso, que antes de nós irmos até o Pai, é desejável que que nós voltamos e verificamos se não fizemos mal a alguém ou qualquer coisa do tipo antes de entregar a nossa oferenda. Então, Deus, ele é justo e ele é Pai de todos, então deveremos sempre observar para errar menos e acertar mais. Mas nos momentos de dificuldade, realmente se conectar com Deus. Errar é humano, nós vamos errar a todo momento, isso é fato, né? Mas ficar atento ao erro, para que não se torne uma rotina, né? Para que também sempre estaremos impulsionados ao progresso. O Chico Xavier fala uma frase uma vez, né, que, por exemplo, uma mãe, quando perde um filho, ela faz uma prece com tanto fervor que a prece meio que arrebenta todas as portas do céu, né, para você ver o tamanho do poder da oração. Então, quanto mais você faz ela com fervor, mais potência ela tem. Então, ela transgride qualquer obstáculo que possa ter, né? E muitas das vezes nós fazemos a prece, né, igual a gente falou, fazemos uma oração, como se estivéssemos conversando com uma pessoa qualquer, sem sentimento, sem nenhuma intenção, apenas fazendo uma coisa automática, né? E esperando um resultado. É como se fosse o exame de uma prova. Você quer muito fazer uma prova, mas você não estuda para a prova. Aí você espera que aconteça um milagre. E muitas das vezes não acontece, porque nesse sentido não. O milagre tem que ser a gente se esforçar para que isso aconteça. Então você precisa realmente estudar para chegar no resultado desejado. E Deus é da mesma forma, ainda mais na sua sabedoria perfeita. Mas não significa que ele vai desamparar todos, né? Então ele não desampara. Ele espera, como se diz, ele está aguardando que o seu filho, no caso, sacuda a poeira e começa a caminhar em direção ao progresso. Que muitas das vezes somos vendados pelo materialismo, né, que nos afasta de Deus. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. É isso aí. Então, a nossa vida ela é movida por magnetismo, né? Então, quando a gente está mal, por exemplo, nós criamos um magnetismo negativo. Tudo é energia. Então, por exemplo, quando estamos sob influência também gera uma energia negativa. Então, quando você se conecta com Deus, faz uma oração fervorosa, você quebra igual a gente falou, né? Você quebra essa resistência, se conecta com Deus e aquela energia desfaz. Nos passes magnéticos, por exemplo, nos centros espíritas, nada mais é do que isso. Os bons espíritos trazem, né, essa energia limpa e pura. Os mentores manipulam essa energia e através dos médiums faz a
a canalização para as pessoas que vão tomar o passe. Então, ela toma o passe e automaticamente recebe essa troca de energia, uma energia densa por uma energia salutar. E é na onde a pessoa percebe a melhora, né? Então, acontece muito nessas fases. E Jesus fala lá atrás, né, que todos nós somos deuses, todos nós somos capazes de nos curar, né? Então, quando nós nos conectarmos mais e fazemos a vontade de Deus, automaticamente nós aprenderemos a nos curar. Não superficialmente falando, tipo tomando um analgésico ou um remédio, mas nos curarmos realmente na raiz, porque o problema está no interior, né? Está na forma de pensar e na forma de agir, ou seja, está encapsulado no meu eu, né, no meu espírito. Então, depois que eu aprendo a agir, aprendo a realmente deixar de ser quem eu era, me renovar, né, fazer uma reforma íntima, aí sim eu vou ter paz de espírito e eu vou estar fazendo a vontade de Deus. E vou estar entendendo que realmente a vida faz sentido, e muito sentido, e nos traz paz quando a gente auxilia o próximo. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Isso. Então, aqui o que o Emmanuel diz, né? A oração realmente ela é o sistema de intercâmbio entre o céu, entre a terra e o céu, né? A canalização mais perfeita que nós temos. Então, é aquilo que nós falou, a gente tem que ir de peito aberto. Da mesma forma que se nós formos, por exemplo, em alguma questão, tipo, algum centro espírita, mas eu for fechado, eu vou entrar e sair do mesmo jeito, porque provavelmente eu não fui para receber, eu não estou com vontade de receber. Então eu fechei as portas, né? E Deus, ele, para que a gente receba, verdadeiramente falando, nós precisamos estar de peito aberto, para que as energias realmente adentram e façam a renovação necessária, né? Muitas das vezes nós recebemos e voltamos a fazer as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, e recebendo as mesmas energias negativas que tínhamos, né? Então, aqui o Emmanuel fala a verdade sobre essa questão. Então, o poder da oração em comunhão, nossa, ela gera uma energia muito forte. André Luiz, por exemplo, narra também que o nosso planeta Terra, por ele ser ainda um planeta, né, de provas e expiações, como a gente falou, grande parte da população aqui vivem, né, de uma forma mundana, vamos supor, pensando em coisas materialistas. Então, isso gera uma onda magnética negativa, onde os bons espíritos têm dificuldade para adentrar o planeta, para fazer os trabalhos, né, que necessitam. Então, para você ter uma ideia do poder da oração, isso representa dentro de uma casa, representa dentro do meu eu e etc. Para a gente entender, igual eu falei, vamos supor que você está de mau humor e eu vou conversar com você. Então, pelo jeito de você me tratar, talvez você não vai ser ignorante, mas vamos supor que no seu estado normal você é uma pessoa mais calma e você me trata um pouco com aspereza, eu vou conseguir identificar que você não está bem. Porque você está você está manipulando, ou você está representando energia negativa, né? Então, nós emitimos energia. E se eu me permitir, né? Se eu me permitir que o que você está me falando me agrida também, eu vou cair na mesma onda que você, ou seja, eu vou ser influenciado. Agora, se eu não me permitir, ou seja, eu percebo que você vamos supor, tá com raiva e tal, e te deixo de lado, né, no seu momento de reflexão, ou tento te ajudar, né, te ajudar, eu vou sair positivamente, porque ou eu te ajudo, né, eu consigo transformar a sua energia numa energia positiva, né? Ou senão eu deixo você refletir por um momento. Então, Deus, ele é assim, ele não impõe muitas vezes as situações, né? Então, nós conseguimos amenizar os problemas dessa forma, auxiliando.
né? Então, se alguém tá, por exemplo, irritado e tal, você chega lá e conversa, fala, mas dá para ver a vida de outro jeito e tal. Então, isso contribui com as pessoas, e talvez a pessoa tenha uma percepção diferente. Então, quando a gente fala muito da caridade, é a gente ir mais além. Tem N formas da gente se conectar com Deus, né? Através do auxílio, da mudança, da reforma e da oração, né? A oração é renovação de energia constante. Então, não é tipo fazer hoje ou fazer amanhã e fazer no automático. Porque Deus renova a vida a todo momento, e o que ele faz não é no automático, né? O que ele faz é perfeito, não existe erro. Muito bem, este foi o capítulo 26 do livro Pensamento e Vida. Se você nos ouve através do Spotify, não se esqueça de nos classificar lá com 5 estrelinhas para ajudar a gente a engajar cada vez mais lá na plataforma. Se você ouve a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir os nossos vídeos. Isso também ajuda a gente a se engajar na plataforma. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, @CMEcast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso que está